Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Márcia Fernandes e dou cursos preparatórios para concursos. Para você que está vindo pela primeira vez ou para você que está gostando dos nossos vídeos, não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para você receber as notificações e deixar o seu like caso você goste do vídeo. Hoje nós vamos ver o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Hoje nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeira coisa, lembrar que esse estatuto ele é regido pela doutrina de proteção integral. O que existia antes dele? O Código do Menor. O Código do Menor tratava a criança e o adolescente como objeto. Então é uma grande inovação a partir desse estatuto, a criança e o adolescente ser tratado como sujeito histórico, sujeito de direitos. Isso quer dizer que ele tem uma forma própria de ver o mundo e ele merece ser respeitado dentro das suas características, dentro das suas identidades. Para efeitos dessa lei, considera-se criança pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente de 12 a 18 anos de idade. Então, muita atenção. Quando você vai fazer provas, cai lá 12 anos completos. Está correto? Não. Criança até 12 anos incompletos. E o adolescente até 18 anos não fala nada se é completo ou incompleto. Ok? Então, lembrar os princípios fundamentais do ECA, que a criança é sujeito de direitos, o adolescente é sujeito de direitos, que são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, que são pessoas que têm que ter prioridade absoluta, ok? Segundo o artigo 3º, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo à proteção integral, assegurando-se-lhes todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Espiritual, pessoal, só tem no ECA, hein? Não tem nem na Constituição e nem na LDB. É dever da família, da sociedade e do Estado, então nós temos 3 instâncias aí, né? Assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de negligência, discriminação, exploração e violência, etc. O que vem a ser essa prioridade? Essa prioridade ela é voltada para a primazia em receber proteção e socorro em qualquer circunstância, precedência no atendimento por serviço ou órgão público de qualquer poder, seja ele executivo, judiciário, legislativo, preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos às áreas relacionadas com a proteção social da infância e da juventude. Pelo artigo 5º, o ECA diz ainda que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Temos no artigo 6º que na interpretação desta lei levar-se em conta os fins sociais que a ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres tanto individuais como coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, ok? Então, não se deve tratar a criança e o adolescente como um objeto,
passivo que vai receber a intervenção da família, da sociedade ou do Estado, e sim como um sujeito que tem direitos, direito à liberdade, direito ao respeito, direito à dignidade, e aí o ECA traz um pouco desses direitos. Então, primeiramente, o que compreende o direito à liberdade. O direito à liberdade é o ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, muito cuidado, nas provinhas, às vezes eles colocam sem restrição legal. Então, o que seria essa restrição? Por exemplo, se ele tem 16 anos e ele quer entrar no cinema, no teatro, numa peça cuja censura é 18 anos, é uma restrição legal. Existem também lugares que são proibidos depois das 22 horas, o adolescente menor de 15 anos circular. Então, essas são restrições legais. O direito à liberdade compreende ainda o direito de opinião e expressão, opinião e expressão, o direito de crença e cultos religiosos, o direito de brincar, praticar esportes e divertir-se, de participar da vida familiar e comunitária sem discriminação e de participar da vida política na forma da lei. Por exemplo, se ele tem 16 anos, ele pode votar, ele não é obrigado. Isso é participar da vida política na forma da lei. Então, esses que nós falamos foram o direito à liberdade. Agora vem o direito ao respeito, artigo 17. Na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo, isso é muito importante, pessoal, a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças, dos objetos e espaços pessoais. Então, às vezes, vem uma questão como uma situação, um problema, que a professora ou a educadora colocou as crianças no Facebook, numa rede social, por exemplo, que direito que ela está desrespeitando? É justamente esse direito de preservação da imagem. O artigo 18A diz que a criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais ou pelos integrantes da família ampliada, que vem a ser avós e tios, por exemplo, né? Família natural é a família que ela mora, normalmente os pais e os irmãos. Pelos responsáveis ou pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Para efeito dessa lei, considera-se castigo físico ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. E se for tratamento cruel ou degradante, é conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. E nós temos também, agora, o artigo 18b, que vai dizer o seguinte: os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso: encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, advertência, e as medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Artigo 53. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização,
prevenção, enfrentamento ao uso de dependência de drogas ilícitas. Esse também é novo, pode cair no concurso. O artigo 54 vai dizer que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Lembrando que no ECA todo fala ensino fundamental. Só no parágrafo 5º do artigo 53 que fala educação básica. O restante vai ser sempre ensino fundamental. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Isso mesmo, pessoal. O ECA fala portadores de deficiência e a Constituição também. Preferencialmente na rede regular de ensino. Lembrar que o preferencialmente é o AEE, não é o menino que tem deficiência. Atendimento em creches e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um, igualzinho tá na LDB e na Constituição. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. Cuidado, porque na Constituição e na LDB está oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Adolescente trabalhador é só o ECA. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O acesso ao ensino obrigatório gratuito é direito público subjetivo, quer dizer, qualquer cidadão ou grupo de cidadãos pode solicitar sem a necessidade de ter que constituir advogado ou processo. O não oferecimento do ensino obrigatório, qual que é o ensino obrigatório? Dos 4 aos 17 anos. Pelo poder público ou sua oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente. Né? Então, que tipo de crime comete o responsável por não ter a vaga para a criança na idade obrigatória? É crime de responsabilidade. Lembrando que educação é um dever do Estado e da família. Então, tanto o poder público tem que oferecer a vaga, quanto a família tem que matricular e acompanhar a frequência. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência na escola. O artigo 55 vai dizer que os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos, só o ECA que fala pupilos, na rede regular de ensino. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar, esgotados recursos escolares. Quer dizer, primeiro a escola vai verificar por que aquele aluno está faltando, não é faltou, já manda para o Conselho Tutelar. Esgotados recursos escolares, quer dizer, primeiro a escola vai ver por que aquela criança ou adolescente está faltando. E elevados níveis de repetência. No artigo 57, o poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. No processo educacional, respeitar-se-ão valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes da cultura. Quer dizer, tem que respeitar a cultura que o aluno também traz para a escola.
No artigo 59, diz que os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Artigo 60, também cai muito nas provas. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Salvo, o que é salvo? Salvo quer dizer exceto, na condição de aprendiz. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nessa lei. Pelo artigo 52, o ECA diz ainda que considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da educação, da legislação de educação em vigor. No artigo 64, ao adolescente até 14 anos de idade, que é aquele que pode trabalhar, exceto na condição de aprendiz, né, é assegurada a bolsa de aprendizagem. Artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos, são assegurados também os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, até 14, ele tem uma bolsa de aprendizagem. Depois dos 14, ele tem que ter os direitos trabalhistas e previdenciários, férias, 13º e etc. Ao adolescente portador de deficiência, é assegurado o trabalho protegido. Artigo 67. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho. O que é vedado mesmo? Vedado é proibido, tá? Então, é proibido para esse adolescente aprendiz, né, o trabalho noturno. E qual que é esse trabalho noturno? Realizado entre as 22 horas de um dia até as 5 horas do outro dia. Então, se ele trabalhar às 19, não é trabalho noturno. Se ele trabalhar até as 20, até as 21, não é trabalho noturno. Trabalho noturno que é proibido é das 22 horas às 5 da manhã. É proibido ainda o trabalho perigoso, insalubre ou penoso, o trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. É proibido o trabalho realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Artigo 68. Sobre trabalho educativo. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo. O artigo 136 vai falar das atribuições do Conselho Tutelar. Primeira delas, atender as crianças e adolescentes, atender e aconselhar pais irresponsáveis, promover a execução de suas decisões, requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho, segurança, representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, expedir notificações, requisitar certidões de nascimento e de óbito da criança e do adolescente quando necessário, assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, representar em nome da pessoa e da família contra a
violação de direitos. Representar o Ministério Público para efeito de ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotada as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural, que é pai, mãe ou irmão, né, conviventes, ou não. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. O parágrafo único. C. No exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. No artigo 137, as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha interesse. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Qualquer dúvida ou sugestão, coloque aqui nos comentários. E não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like, tá bom? Muito obrigada a todos, um grande beijo!